Pessoal, Como é? Felipe aqui da FTech, eu estou com o meu amigo, com o José aqui em Portugal. Prazer. E a gente vai estar falando um pouquinho mais como é que funciona o retrabalho das placas aqui em Portugal, tá? Para vocês que acompanham o meu canal aí no YouTube, vão ter a oportunidade de entender um pouquinho mais, matar um pouquinho de curiosidade, dúvidas, tá? Do que como é que funciona o retrabalho aqui do outro lado do continente, tá? Então eu até fiz uma listagem aqui de algumas perguntas, a gente vai estar demonstrando um pouquinho do equipamento que o José utiliza aqui, tá? Em Portugal ele utiliza, ele também é fã da marca da Scotland, só que aqui em Portugal a gente tem algumas diferenças, né? Ele utiliza aqui o modelo HR460, porque para entrar esse equipamento na Europa, ele precisa de um certificado, né? O certificado do CE da Comunidade da União Europeia, que esse equipamento ele tem segurança de poder estar ligando na tomada dele e não vai estar pegando fogo no ambiente. Exato. Então esse equipamento ele é homologado pela Scotland aqui na Europa, exatamente para você poder estar utilizando. Bom, José, já que você é o residente. Eu entrei em casa hoje, né? Hoje eu estou aqui visitando ele, okay, né? A primeira pessoa. Exato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma série de perguntas, o José vai explicar e a gente vai ter esse bate-papo aqui com ele para a gente entender um pouquinho mais disso. Exato. Bom, José, aqui em Portugal, diante ao frio que temos assim, no Brasil é um país mais tropical, exato, né? Exato. Aqui a gente vê que a diferença de temperatura, clima, essas coisas, né, são bem diferentes. Tem né? algumas diferenças. Você acha que, na sua opinião, é viável fazer um reflow ou um rebolling? O que o José hoje aqui presta de serviço para as pessoas em Portugal? Pronto, em primeiro lugar, em relação às temperaturas, claramente temos uma diferença em relação ao Brasil. Provavelmente não temos uma condição de calor tão extrema, embora também tenhamos um clima que também a temperatura sobe um bocadinho e que pode levar a que os equipamentos também tenham alguns problemas de VGA. Ou seja, o clima pode não proporcionar tantos problemas como no Brasil, possivelmente, mas de qualquer forma os problemas existem e estão lá, são palpáveis, dá para ver no dia a dia, pronto, basicamente. E pronto, basicamente em relação ao clima, embora não seja tão extremo como se calhar em certas situações como tu tens lá no Brasil, mas os problemas aparecem na mesma. Mas você, em termos quando você executa um reparo aqui, você faz o reflow ou o rebolling? Pronto, eu faço as duas coisas, basicamente. O que eu costumo propor às pessoas, e depois depende de cada um, eu utilizo mais o reflow para um método de detecção, confirmar que há avaria do VGA. A pessoa, se quiser, pode usufruir do equipamento só com um reflow inicial, pode durar 3 meses, 6 meses, depende do equipamento e do estado do VGA também, da utilização do equipamento. E o rebolling é o método que, caso não seja executado depois do método do reflow, a pessoa mais cedo ou mais tarde vai pedir esse tipo de serviço. Entendi. Mas o que você acha assim, da sua vivência é que o rebolling é uma solução mais definitiva? Eu encaro o reflow mais como um método de certificar que o problema é do VGA. Entendi, só por uma questão de teste. Você faz o reflow, põe um fluxo, testou ali, deu imagem, funcionou, voltou o wireless, o que seja. Exatamente. Bom, o problema está no BGA, que é até exatamente uma das primeiras maneiras de se constatar que o problema é no BGA é você fazer um reflow ou se não apertar ele com força com o dedão, né? Se você vê que ligou, o problema está ali. Bom, uma outra pergunta que eu vou fazer a você. Problemas de bolhas, é uma coisa muito assim, no Brasil a gente tem problemas de bolhas por, às vezes, umidade, às vezes tem placas, por exemplo, que o pessoal que mora no norte, nordeste do país enfrentam esses problemas. A gente aconselha a usar uma desumidificadora ou a pessoa, né, fazer um perfil aí um pouquinho mais moderado, exatamente, mais lento, mais gradual, para não ter problema de fazer bolha ou até mesmo envergar a placa, fazer aquela barriga, né? Aqui, por questão de ser uma região mais fria, você tem muito esse problema? Eu até hoje, em todos os trabalhos que já fiz, que já foram alguns, ainda só tive um chip que ganhou bolha. O chip que fez bolha, não foi nem a placa? Foi o próprio VGA. Mas eu suponho que tenha sido a placa que esteve em condições também pouco próprias, com equipamento eletrónico, não é? Mas
por norma não tem um problema. Sim. Tá, entendi. Então tá bom. Bom, esse é um detalhe que aparentemente aqui com o José tem uma frequência muito baixa. Muito baixa de não ter esse problema diante ao clima, tá? Exatamente. Bom, o que você utiliza assim de técnicas assim numa máquina nessa daqui para fazer a remoção do BGA? Você logicamente que tem um perfil aqui, né? E você coloca a placa com o BGA. Exato. E você aplica o que? Um fluxo pastoso, um fluxo líquido? Eu posso mostrar, tenho aqui também. Neste caso é um fluxo pastoso. Ele usa um fluxo pastoso, da pessoal. 559. Que é o que a gente comercializa no Brasil. Sim, parece um dos melhores. Um dos melhores. Sim. E você coloca ele à volta do BGA e aquece direto junto com a máquina, ele vai entrando para debaixo do BGA. Sim. Perfeito. Agora aqui uma segunda dúvida que eu perguntei para o José foi a questão do perfil, né? Sim. Então, se o perfil que ele usa aqui, quantos perfis você usa, José, na sua máquina? Só para a gente ter uma ideia. Pronto, eu até hoje usei 3 perfis diferentes. Tá, e você tem 3 perfis gravados na memória. Exato. Quais que são? Você faz um perfil para cada chip ou geralmente você tem um padrão genérico aqui que você acaba utilizando para a maioria? Pronto, quando se tratam de boards de laptop, pelo menos, eu tenho um perfil que se adapta a elas todas. Tá. É um perfil que tem 5 rampas. Sim. E em que eu consigo soltar os BGAs entre a terceira e a quinta rampa. Tá, entendi. E esse é o caso de um perfil. Sim. Agora, dos outros dois, você falou que tem um para outro tipo de placas, sim, mais para PlayStation e Xbox, que são BGAs mais maiores, mais difíceis de soldar. Tá. E também tem outra para desktops, que são boards que também normalmente precisam de um bocadinho mais de pré-aquecimento. Embaixo. Sim. Então, gente, só para vocês terem uma base, o José aqui ele utiliza 3 perfis, tá? Tem pessoas que utilizam 5, tem pessoas que utilizam, sei lá, 2, vai variar de acordo aí com a sua necessidade. Exatamente. Mas o que vale a pena vocês entenderem é como é que se faz um perfil e para quais os tipos de BGA que você vai usar. Geralmente a gente usa um genérico para tentar sacar. Se não deu certo, vamos ver se precisa um pouquinho mais de temperatura, um pouquinho menos, e aí a gente manda ver. Bom, José, como você faz o processo aqui, no seu caso, o rebole em si, né? Você utiliza o quê? Você sacou, chegamos no ponto, falamos do perfil, você sacou lá o BGA. Legal, eu estou com o BGA em mãos. Qual que é a técnica que você usa? Você usa um suporte BGA normal? Sim. Ou aquele azulzinho, né? A gente usa. Posso mostrar? Posso mostrar? Pode. Então, vou buscar aqui o BGA já. Só um minutinho, pessoal. Isto é uma board em que foi retirado o BGA, que se encontrava aqui, certo? Sim. Então, na verdade, você fez o quê? Você utilizou o sistema igual que a gente havia falado, sim. Você passou o fluxo. Sim. Legal. Apenas usei isto por causa destas pequenas resistências que estão aqui, para elas não saltarem. Tá por causa do bocal, sim, logicamente. Sim, por causa da força também. Passou um pouco de fluxo. À volta. Sim. E à volta. E sacou, rodou o perfil, ele soltou e você sacou ele fora. Exatamente. Bom, gente, aqui logicamente que estamos só ilustrando o trabalho do José, tá? Então só para vocês terem ideia, o José ele acabou, fazendo aqui o procedimento normal, ele já até limpou os contatos, né? Limpou tudo direitinho. E aqui é um BGA, né, que eu vou mostrar para vocês, que ele também já limpou, né? Tá todo bonitinho. Bom, José, o que o pessoal quer saber é o seguinte, aqui qual é você utiliza o que? Na verdade, o José, ele utiliza esse suporte aqui, sim, que é muito parecido com aquele azul que a gente vende aí, né? Então é um suporte que, na verdade, ele trava... É regulável. Ele é regulável, ele trava o BGA e aí ele faz o mesmo procedimento que a gente ensina nos outros vídeos, tá? Ele vem aqui, passa um pouquinho de fluxo, né? Vem com o ferro de solda regulada com a ponta faca. Com a ponta faca, né? Certo. Ele vem passando, tira o excesso na primeira etapa. Exato. Depois ele vem com uma malha de soldadora. Também tem aqui, posso mostrar. Pode, vai mostrar só para vocês terem uma ideia do trabalho que ele faz aqui,
né? Basicamente está ela já utilizada. Isso, essa aqui já está até utilizada, né? Uma malinha legal. Ela nunca pode ser maior que a largura da ponta-faca, exatamente para não ter problema de grudar nos contatos. Exato. E ele limpa aqui toda essa área do BGA, depois que tirou aquela pasta lá, você pode passar um thinner ou coisa do tipo, você tira e ele fica assim, lisinho, limpinho, lisinho. Qual que é a próxima etapa que você faz aqui, José? Bem, eu no meu procedimento, normalmente, quando saco o BGA, faço primeiro a limpeza da placa. Então o José, ele na verdade, ele saca o BGA, tudo bonitinho, põe o BGA de lado. Aproveito o aquecimento que a placa tem e faço logo a limpeza. Faz uma própria limpeza aqui da placa, juntamente. Ponta faca. Como ele fez exatamente a mesma receita, o que ele faz no BGA é o que ele faz na placa, tá? Exatamente. Então a limpeza é igual para os dois, tanto na placa como no BGA. Exato. Bom, e aí depois, José, como é que você faz a questão aí da colocação das esferas? Bem, eu tenho um método que fui adaptando à medida que fui fazendo ribólogos, porque no início é um bocadinho mais complicado, mas depois com a prática vamos desenvolvendo as nossas próprias técnicas para tentar melhorar o processo. Com certeza, é um processo todo artesanal, né? Temos que nos adaptar a ele, não é? Sim. Basicamente temos o stencil para o próprio BGA. Entendi. O que eu faço primeiro é coloco 3 bolinhas e dou um bocadinho de calor com o ar quente para grudar 3 bolinhas. Sim, que seriam os guias, na verdade, para o stencil não se mexer. Exatamente, depois quando encaixas o stencil aqui, tens logo 3 bolinhas que vão encaixar normalmente nos cantos, que é fácil de apontar, e assim o stencil depois já não mexe, praticamente. Sim. Passar o fluxo primeiro também, não é? Obviamente. Lógico. Depois encaixamos aqui o stencil e depois podemos fazer a distribuição das bolinhas. Tá, e aí depois quando essas bolinhas estão aí, o que você faz? Você utiliza uma estação de SMD para aquecer elas ou você roda um perfil na máquina colocando a questão do BGA aí de ponta cabeça? Sim, vou ser sincero, eu tenho como ideia no futuro fazer estes procedimentos todos na estação. Entendi. De momento, todos os ribolinhos que eu faço com o ar quente. Entendi, você na verdade ainda utiliza a estaçãozinha de SMD. Talvez por uma questão de maior controle, maior visibilidade do que estou a fazer. Entendi. Também são só ainda 8 meses que eu dediquei a este tipo de trabalho. E até agora tenho feito assim, mas no futuro conto adaptar um bocadinho aqui a estrutura e rodar um perfil para grudar as bolinhas aqui. Entendi, legal. Então aí depois que você faz isso, você vai pegar e... Posso mostrar aqui o resultado final que eu tenho aqui? Pode, por favor. Tenho aqui um chip igual já com o então, aqui, feito. Ó, o José, vamos pegar aqui só, José, jogar na luz para o pessoal ver. Então aqui, gente, aqui é o processo realmente que ele utilizou o stencil, né? Colocou o fluxo, tudo direitinho, ele utilizou até este cara aqui, este stencil, colocou, fez direitinho, e esse BGA, ele já está pronto para ir lá para a placa e rodar novamente o perfil, né? Exatamente. Às vezes o perfil que você utilizou para sacar, para soldar, você pode às vezes utilizar o mesmo, tá? Você não vai acabar mudando muita coisa ali não. Você vai rodar o mesmo perfil. Exato. E este perfil talvez faça com que o seu BGA ele solde, né, numa velocidade um pouco mais rápida do que na hora da retirada. Por quê? Geralmente esse BGA ele vem com a esfera lead free, o que quer dizer que ele é livre de chumbo, né? Então, quando ele é livre de chumbo, o ponto de fusão ele é mais alto. Exatamente. Então você precisa um pouquinho mais de temperatura para soltar, para sacar ele fora. Na hora de soldar, você não vai precisar tanto de uma temperatura tão alta, mas é só questão de olhômetro, né? Eu vou falar assim. O que é isso? Você, a hora que colocar lá e for chumbar, né? Ou seja, soldar, você vai reparar que as esferas elas vão ficar brilhantes e de vez de ficar no formato, né, circular, né? Tipo de um circular, ele vai acabar dando uma descidinha. Então imagine o seguinte, que a esfera é igual a isto. Quando você coloca ela no BGA, ela soldou no BGA, essa parte onde está o meu dedo na parte de cima, ela ficou reta. Exato. Então, ela tá redonda só mais essa outra parte para baixo. Então, quando ele soldar na placa, ele vai ficar reto isso daqui, ele vai ficar assim, ó. Exato.
Eu imagino que ó, dá para entender um pouco. Ela não vai ficar redondo, ele vai ficar achatado, exatamente. Então, nessa hora, dá para ver nitidamente a cera brilhando, parece uma joia. Exato. Que foi onde acontece o ponto da fusão. Exato. Então, nesse momento, você não precisa nem esperar o perfil acabar. É só simplesmente você dar um stop na máquina e, enfim, deixá-la resfriar na temperatura natural. O que eu normalmente faço quando consigo ver que o ponto de fusão foi atingido, e é uma coisa que eu faço sempre, prefiro sempre dar um ligeiro toque nos cantos do BGA para ver que aquele movimento, como elas já estão agarradas, ele faz aquele movimentozinho de vai e volta, não mexe. Sim. Então aí tenho a certeza que está tudo bem. Bem, entendi. Então tá bom. José, depois de ter visto toda essa maneira que você faz o trabalho aqui, né, uma maneira muito profissional, né? Sim. O que a gente vê de mercados aqui em Portugal, o que a gente pode estar falando para o pessoal em termos de problemas que a gente vê aqui? Pelo Sim. que você me disse, e está aqui para confirmar, questão de mercados que dão problema também aqui, que é games, notebooks, placas de desktops, módulos de caminhão, carro, equipamentos hospitalares, televisões, receivers, telemóveis, que são celulares aqui, tablets, placas de circuito impresso. Então tudo isso, gente, quem reside aqui em Portugal tem a oportunidade de conhecer o trabalho do José, e eu indico, eu assino embaixo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os contatos do José, Skype, os telefones, o nosso também, se precisar alguma coisa. O José pode auxiliar aqui em questões de manuseio de máquina, tudo isso direitinho, tá? Ele tem todo o acesso a mim, como qualquer pessoa tem, né? Mas é por questões de configuração, essas coisas para estar passando para as pessoas. Exato. Ele faz também os serviços aqui, tudo que vocês precisarem nessa área de BGA, pode contar com o José aqui também. Qualquer questão. E qualquer coisa também, se às vezes você está aí pensando em adquirir um equipamento de BGA, o José também vai poder estar te fazendo a venda aqui em Portugal. Ele vai poder te dar todo o auxílio, toda uma consultoria de como está configurando o seu equipamento, utilizando, dando todo o feedback, o apoio que eu dou para as pessoas que vendem, compram máquinas da gente aí no Brasil. Então esse é o José. Deixo a minha indicação aí para quem está em Portugal. Ele está em Coimbra, tá? Vale a pena frisar isso que eu acabei não falando. Ele está na cidade de Coimbra. Zona Centro. Zona Centro. Portugal é pequenino, mas também. Portugal tem de Lisboa até Porto, são 300 quilômetros. É um país bem pequeno, do tamanho do estado de São Paulo. Então o José aqui consegue correr de um lado para o outro muito fácil. Qualquer coisa. E qualquer coisa, vocês podem contatar ele ou a mim, que eu contato ele. Fiquem à vontade, tá? Todas as informações vão estar aqui na descrição desse vídeo, como o contato, e-mail, todas essas coisas. Qualquer dúvida, vocês sabem a quem procurar, tá bom, gente? Claro. Um abraço a todos. Uma boa noite. Uma boa noite e obrigado. Até logo. Até logo.